Olá, mais um episódio do Na Língua do PP, o videocast do portal Primeira Página, e nós estamos no clima do amor, né, Renata? Mês dos namorados, junho, e os nossos convidados têm tudo a ver com isso, mas antes de falar deles, eu quero que você curta esse vídeo, comenta, compartilha com todo mundo, porque a conversa vai ser muito boa. É isso aí, e claro, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, @Primeira Página MS e @Primeira Página MT. Bora falar deles? Bora! Um casal que faz sucesso nas redes sociais e também tem fãs em cada canto do Brasil. É isso aí. Rafael Cândia e Vitória Junqueira Cândia, bem-vindos! Sejam bem-vindos! Olá, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Prazer. Eu sempre pergunto, é o primeiro videocast ou não? Sim, Juntos eu acho que é, né? acredito que sim. Olha, Pior que juntos eu acho que sim. que Olha, vamos privilégio. entregar aqui inclusive um bastidor, viu? Porque Rafael foi nosso entrevistado quando lá atrás nós estávamos gravando, né, o nosso piloto. Então, a partir de hoje, agora a gente tá aqui mais uma vez para conversar. Muito obrigado mais uma vez Deixa pela presença abaixo dos que dois. eu não fui convidada, né, pra esse piloto Olha, antigo. era um teste. Mas tudo bem. Agora pro Vamos Ver, a gente falou assim, claro que a gente vai receber o canal. Ah, Mas, acho bom. Vitória, ele falou muito de você. Ah, Você ele estava me presente. representou, né? Lógico, Depois a eu gente sempre passa falo. as filmagens pra Tá você bom. ver. É, gente, olha, vocês são dois advogados, influenciadores sociais, influencers sociais, mas antes da gente falar de trabalho, a gente gostaria justamente de falar da história de vocês dois. Se conheceram há muito tempo, né? Faz 14... Na verdade, faz uns 15 anos que a gente se conheceu, né? A gente- 2011, não. 2011. Conhecemos em A gente se 2009. conheceu em 2009, porque Olha. a gente entrou na escola, no primeiro ano do ensino médio, se conheceu lá na escola. E a gente tem fotos desses Já que momentos. você falou dessa escola. Vamos colocar no telão Olha essas só. imagens eu acho- bonitas. Olha. Isso daí é 2012. Devido à aproximação de corpos, você já vê que a gente já tava junto. Mas não foi sempre assim. Eu tava na A gente faculdade. não- Essa foi a primeira polo que eu tive na vida. Olha. Que a Vitória me deu. Ela foi no Paraguai e comprou. Era da... Qual que é o nome? Ralph Lauren. Da Ralph Lauren. Olha. Eu usei essa polo por uns 10 anos, porque eu não tinha dinheiro pra comprar outra. Foi, gastou bastante. tanto que ela tava verde já. Não, saudade dessa polo. E temos inclusive. outros registros também, né? Ó, Ó, na escola. Terceiro ano Dom Bosco, 2011 essa. Bonitinhos. É, pra você ver como a gente era bem estudiosos, né? e vocês se conheceram então assim, já dentro de sala de aula? Foi. Primeiro ano do ensino médio. Eu entrei na escola, ele já estava, a gente não se gostava. Na verdade, era o completo oposto do que a gente é hoje. A gente era bem inimigo. A gente era do. Eu era da frente, ele era do fundão. E eu ia toda semana, pelo menos uma vez na semana, passear na coordenação falar mal dele. E aí tinha, sério, eu chamava a mãe, porque eu reclamava mesmo, a gente não se gostava. E aí foi, desabrochando no terceiro ano essa amizade. Passou a ser um flerte. O que você depois- fazia que irritava tanto ela? Ficava enchendo o saco dos colegas? Tudo, eu não sei como que eu terminei a escola. Sem brincadeira, eu não faço Mas ideia. você era muito fanfarrão, falava alto, como que era? Sabe Tudo. aquele cara do Eu fundão? tirava calça no meio da escola. Olha, gente. Eu molhava um monte de papel higiênico, É verdade. aí guardava no bolso, o professor virava e jogava no teto. Aí quando ele virava, começava a cair tudo na cabeça. Não, gente, pelo amor de Deus, gente, desculpa aí pra mim. Eu era uma Não, criança... não era um bom exemplo dentro da escola. Tem colegas deles aí assistindo? Comenta aqui alguma coisa que ele Ah, fez de todo errado. mundo comprova que o jeito Bora que eu lá, era. relembrar a E você vida de sempre Rafael foi Cândido. nerd, então. Sempre fui. Aí ele ficava dentro da sala me azucrinando. Tinha, inclusive, umas birrinhas. A gente tinha umas birrinhas lá nessa época. Ele ficava Gente, me... que barato, né? Aham, E eu viraram era um chata casalzão. e ele E o era o que legalzão. E o que mudou a chavinha aí? O que você falou? Epa, pera lá. Ah, Aline, que todo mundo fala que o amor e Hormônio. o ódio andam juntos, É, né? O lado que a lado. você odeia muito, o que você se irrita muito, se incomoda muito, geralmente é porque você, de alguma forma, admira. E eu admirava, na verdade. Hoje em dia eu entendo isso. Esse jeito dele expansivo e mais espontâneo, autêntico. E eu era toda quadrada. Não que eu tenha melhorado tanto, mas eu tenho feito um esforço para ser mais autêntica como A gente ele. tem mais fotos também dos dois. É porque eles postaram nas redes sociais. Olha, na formatura. Formatura da faculdade, esse aí Que já. legal. Vocês se formaram juntos? Juntos. É? A gente não era da mesma turma, mas a gente se formou juntos. Eu incentivei a Vitória a fazer direito. Eu fazia jornalismo. Jura? Eu fiz 2 semestres de jornalismo na Federal, aí teve greve, eu fui fazer intercâmbio, a gente continuou junto. Passei uns meses fora e quando eu voltei já com a ideia de fazer direito e a gente foi fazer. Isso provavelmente deve ter sido em 2012, que foi aquela greve. Foi. 2011, De 2012. É. E nós Nessa época mesmo dessa Porque greve. foi meu primeiro ano de faculdade também. Ah, né, então e você era meu calor? É porque veterano? no ano eu fui pra UCDB. Então eu me formei na UCDB também. Então você saiu da greve e foi pra UCDB. Exatamente. Eu saí da greve e fui pra Londres e quando eu voltei pra
fazer direito. Olha, Então eu acompanhei bem. Nós formamos juntos porque eu atrasei 6 meses. Eu reprovei tanto que eu caí de grade. Aí a Vitória ficou 6 meses lá e conseguimos formar junto. Quase que ela forma antes que eu, inclusive. Ou seja, pra também né, ter uma história, falar, ó, o casal ali que se conheceu na Pois é. escola e acabou se pegando um diploma Gente, parece juntos. história de filme. Temos não mais parece? uma, né? Mais uma foto? Temos mais fotos. Olha, Ó, já. agora... Agora já na escritório. pose, aí tanto nos formamos juntos como passamos a atuar juntos também. Ele me Exatamente. incentivou a ser Ela advogada, não queria eu não também. queria, eu queria estudar para concurso, como muita gente ainda não se tocou que não quer. Mas eu passei a advogar com ele e a gente passou todas as fases, basicamente. Mas profissionais. assim como ele te incentivou a fazer direito, nas redes sociais você também incentivou muito ele? Nas redes sociais, antes, eu aparecia e ele não. Ele não fazia um story. Isso a gente está falando o quê? Em 2019, 2018. Ele não fazia, ele não postava. E, de repente, ele começou a postar. A gente decidiu que a gente ia fazer um projeto online para atingir advogados que precisavam de ajuda. Porque as pessoas vinham e recorriam muito a gente para tomar dicas de como começar a advogar e tudo mais. Porque a gente já fazia isso com bastante eficiência. E aí ele começou a postar mais do que eu. E eu fiquei parada e ele deslanchou. Tanto que hoje ele tem aí os 200 e poucos mil seguidores. E até pra gente poder explicar, gente, a gente entrou nesse assunto porque Você os tem um dois monte. hoje bombam nas redes sociais. Então, você tem um monte de seguidores. Com vídeos, né? São quantos seguidores, assim? O meu é cada um? 55, eu tenho 55 e ele tá com 200 e pouco. 200 e pouco. Então os vídeos dos dois bombam e eles falam justamente do lado jurídico também, de um jeito bem mais fácil até de se entender, um assunto sério também. Tem um vídeo seu que já passou do 1 milhão de visualização, né? Nossa rede social é bem diferente a minha e da Vitória. A Vitória, ela foca muito na advocacia mesmo, pro cliente final. Ela posta conteúdo mais para mulheres, defendendo mulheres, porque é o que nós gostamos de fazer no escritório. E a minha rede social é para os advogados, divulgando o nosso produto, o curso que eu tenho desde 2021. Então são negócios diferentes, mas sim, eu faço essas sátiras que algumas têm bilhões. Os meus vídeos também, viu? Já bateram milhões. Ó, Inclusive verdade. um que eu fiz de brincadeira, porque eu gosto, e a gente gosta de fazer um perfil voltado ao profissional, cada um com o seu público fim, eu com os clientes finais e ele com os advogados, mas que tenha um conteúdo leve, informativo, que seja também umas brincadeiras, uns memes. Eu tenho um vídeo que virou um meme, que eu fiz dublando uma música do Eminem, que eu amo, bateu 2 milhões de visualizações. Nossa, e você... Menina, é uma Nossa, gente, habilidade oculta. Eu sou rapper nas horas vagas. Ah, porque essa advogada não sabe argumentar. A advogada no dia mais fraco. Parte 2. Continuando o vídeo anterior. E eu tava falando justamente disso, porque às vezes do nada uma ideia... Não, a gente, depois que você desenvolve essa capacidade da rede social, porque é uma coisa que se treina, você tem um olho mais clínico para qualquer situação vir uma situação de conversão em produção de conteúdo. Então fica muito mais fácil, você não precisa estar num estúdio, fazer um cenário perfeito, posicionamento de câmera, não. Fica mais fluido, mais natural, aí qualquer coisa da vida vira uma situação para conteúdo e para gravar, né? Sim. Ó. Ele é mais exigente, viu, com gravação. Ele precisa ter a gravação profissional, um filmmaker dele, que já está há anos com a gente. Você, por exemplo, advogado raiz, advogado Nutella, como que surgiu a ideia? Surgiu fazendo o primeiro vídeo, que foi aquela sátira de um carro da BMW. E quando as pessoas começaram a gostar muito, eu comecei, igual a Vitória falou, você começa a pensar, eu coloquei a cabeça para trabalhar. Falei, cara, o que eu posso fazer para continuar essas séries? E aí eu gosto muito dessa comparação de advogado bem antigo e advogado novo. Só que o advogado raiz Nutella não necessariamente é o antigo e o novo. São perfis. E sei lá, eu escrevi roteiro, fui escrevendo roteiro, eu gosto de escrever roteiro, desde sempre eu gosto de escrever roteiro. Um adendo, ele fazia envio de roteiro para Porto dos Fundos. Olha, Nunca foi. Nunca ninguém leu, mas eu fazia. É porque eu o assistia importante é enviar. e aí minha cabeça borbulhava de ideia. Aí eu ia escrevendo. E quando eu comecei a fazer os meus, foi assim também. A cabeça começou a borbulhar e eu criei vários personagens. Mas os principais eu acho que são raiz Nutella. Último protocolo do ano, eu tô livre. Eu vou organizar meus papéis, preparar meu ambiente e tô livre. Terminando isso aqui já era. Mas o sistema tá indisponível, então quer dizer que eu tô livre. E você também percorre várias cidades do Brasil fazendo palestras, né? Recentemente vocês tiveram um evento muito legal que se chama, deixa eu colocar aqui... Capturbo. Foi o Capturbo. Isso, Capturbo Imersão Presencial. Foi em São Paulo? Sim, eu comecei a dar palestra em 2021. Comecei a fazer sucesso na rede social, o povo começou a chamar. E eu não fazia ideia que eu ia falar nas palestras, mas eu fui lá, fui fazer. Fui perdendo o medo, porque eu sempre tive muito medo, muita vergonha.
E dessa primeira palestra para hoje, eu dei mais de 200 palestras, rodando o Brasil todo. Aí, nesse fim de semana, eu fiz o Capturbo, que é o evento da minha comunidade de alunos, que eu tenho um monte de aluno lá, daí o povo reuniu e fizemos em São Paulo, cara, foi legal demais. Foram 3 dias de imersão, bem cansativo, mas foi incrível, foi muito gostoso ver o pessoal. É uma comunidade, o pessoal se tatuou, imagina. Quem que se tatua com o símbolo de uma comunidade? Falaram Você que também, virou né? Eu tenho 3 capivaras tatuadas já. Virou uma seita, né? Aí meus alunos tatuam também. Entram na onda. É. Todo É mundo. muito fã, e é muita gente do direito mesmo, né? Querendo saber. Sim. Muita mulher, muita jovem, né? Fala com você, Sim. né, Vitória? Muita mulher que não é do direito, mas muita mulher do direito também, que acaba pegando de referência para estruturar a sua advocacia e também se posicionar, porque hoje a gente tem, embora majoritariamente de mulheres, a população de advogadas, porque mais mulher advogada do que homem na estatística, poucas se colocam à frente dos seus negócios, ou poucas conseguem ter uma expansão da carreira como advogadas. Então a gente eu trago essa visão também para a mulher de ser autossuficiente, independente na carreira. Eu passei muito tempo no que a gente chama de bastidores, né? Deixei o Rafael encabeçando e decidi que não era mais hora disso. Então dei essa mudada e passei isso no meu conteúdo também. E quando que você começou a pensar em querer falar sobre isso, conversar com as mulheres sobre assuntos tão importantes? Já era algo que na faculdade você imaginava Sempre ou você foi. foi vendo? Não, sempre foi, Lineker. Eu sempre fui dessa forma. Uma inconformada com injustiças no sentido geral. E uma delas, que é a mais que eu vivo na prática, é justamente essa questão da mulher e das mazelas que a gente tem na vida. Todo mundo sabe, não precisa ficar falando, mas isso foi naturalmente acontecendo. Quando eu comecei a me posicionar na rede social, nunca fiz isso de uma maneira forçada. Isso surgiu de acordo com o princípio que eu tenho e eu simplesmente verbalizei isso e foi canalizando dessa forma. Que legal, é muito bacana. A gente consegue ver. Vou até pedir para você falar das suas redes sociais agora, inclusive, porque são vídeos realmente que ajudam e que vocês aí de casa podem acessar. Qual que é o seu arroba certinho? @Vitória Junqueira Cândia. Então, ou seja, já fica aqui a dica, inclusive, né, Renata? Sim, eu acho que é uma utilidade pública mesmo. Eu não faço nenhuma estima e nenhuma modéstia em relação a esses conteúdos, porque, embora eu faça memes e faça um conteúdo mais também divertido, porque nem tudo na vida é rigidez, eu aprendi isso ao longo do tempo, muitos dos meus conteúdos têm um cunho educativo, de fato, para que essas mulheres tenham acesso aos seus direitos. Não só mulheres, crianças e adolescentes também, no aspecto de quais são os direitos que eu tenho quando, por exemplo, eu estou me divorciando. Quais são os direitos que eu tenho quando o meu pai me abandona e não me presta auxílio financeiro, não me presta auxílio emocional. Esse tipo de conteúdo que, muitas vezes, por mais instruída que a pessoa seja, ela tem dificuldade em ter acesso, porque é um conteúdo muito específico, o juridiquês, né, que a gente fala. E trazer esse juridiquês de uma forma leve, de uma forma natural, para que as pessoas tenham acesso de uma forma menos burocrática. Então, é isso que eu ponho na minha rede social e tem atingido cada vez mais mulheres e mais pessoas de bom senso, no geral, não só mulheres. Uma forma de clarear também, né, a mente, o Com pensamento. certeza, e dar um direcionamento. Muitas mulheres saem de relacionamentos perdidas e essa forma de você ter um vídeo e a pessoa encaminha para uma amiga e fala: olha, amiga, você que está se divorciando, tá vendo? Essa advogada está dizendo o que você pode fazer, o que você não pode. É claro que em nenhum momento isso significa uma consulta. Uma consulta tem os seus parâmetros éticos que a gente tem que prestar, mas aqui dentro da rede social, dando uma informação de graça, óbvio, a gente não pode monetizar isso, mas trazendo informação que ela pode utilizar para a vida dela, para a situação que ela esteja passando. E tem muita gente que tá nessa área de direito e quer fazer o que vocês fazem, né? O Rafael, principalmente, tem muito jovem também, advogado, que quer fazer. Que dicas você dá para quem quer passar conteúdos legais na internet, usar a internet para isso, né? Sim, as pessoas acabam se inspirando em mim, na Vitória, em outros advogados que também produzem conteúdo, porque eles enxergam duas coisas. Na verdade, eles enxergam a coisa principal. Quando você se posiciona, você cria uma autoridade, consequentemente você tem mais clientes, consequentemente tem dinheiro. E é isso que as pessoas buscam. Reconhecimento e parte financeira, óbvio. E tem muita gente se interessando nisso agora. Antes, logo que eu comecei em 2021, falavam muito que advogado não tem que ficar nas redes sociais, advogado isso, mas agora isso mudou muito e cada vez mais querem e pedem dicas. Dicas que eu dou, simplesmente tem que começar. Porque você vai começar... Gente, vou contar para vocês, quando eu vim na primeira vez aqui, eles estavam super nervosos. E aí
eles gaguejavam, e eles estão hoje 1000 vezes mais soltos. Ai, que Não é- elogio legal. A dica é essa mesmo, é começar. E vocês não falaram que vocês treinaram muito fazendo outros episódios? Sim. O advogado vai começar a produzir o conteúdo, vai ficar muito ruim, vai ficar horrível. Depois, de vocês não estava horrível não, tá? Já estava maravilhoso já. Mas depois, com o tempo, as coisas vão ficando boas. O meu primeiro vídeo parecia... Nossa, não sabia nem o que eu falava. Seria engraçado a gente passar o vídeo, porque é assim, uma coisa patrimônio Travadão. histórico. Eu passei no evento dele agora sábado, eu mostrei a minha palestra, um trecho de um vídeo. Era muito engraçado. Era outra pessoa. Então, Sério? assim, é um desenvolvimento mesmo. Você falou que você era um cara muito tímido, Eu né? sou, mas eu sou mesmo. É. Vocês sabem É que eu sou, na ser verdade. tímido é diferente de ter vergonha, né? Eu acho Eu que ele também me continua... considero tímida. Eu acho que ele continua. Então, pra você ver. E tem- Só que mesmo com esse traço, você vai e faz o que você quer fazer e acha que. É que daí, se a gente for entrar nisso, é um papo muito mais profundo, psicológico, porque nós não somos fingidos, mas a gente coloca uma personalidade nossa em cada momento da Sim. vida. Eu com vocês aqui hoje, eu tô numa personalidade de amigo. Quando eu sou amigo, eu sou o cara que fica mais quieto, tranquilo, conversando normal. Quando eu tô na minha personalidade de professor, por exemplo, que eu tenho que fazer o evento, cara, eu tenho que... Sei lá, parece que até vem um... Incorpora. Vai- eu Baixa o incorporo santo, alguma né? coisa, porque eu tenho que estar em outro personagem. E o personagem não quer dizer que ele é falso. É só o momento que eu estou trabalhando. Eu com a Vitória em casa, cara, completamente diferente. Com meus pais, completamente diferente. Acho que todo mundo tem isso. Mudam as posturas, né? Mudam as posturas. Mas nós É você, mas somos. mudam as posturas. Nós somos, assim, fragmentados. A gente, verdade. não no sentido literal da palavra, né? A gente não tem transtornos de... Eu imagino. Eu já fiz bastante consulta. Apesar de que tem psiquiatra. gente que tem, então tudo bem. Sim. Estou dizendo fragmentados no sentido de que nós temos várias personalidades. De Personalidades, fato, né? a gente se adapta ao ambiente. Então, o ambiente que a gente está vai propiciar isso. Se a gente precisa estar com uma postura mais aberta, eloquente, extrovertida, a gente vai se adaptar a isso. Eu, por exemplo, sempre fui mais expansiva e tal, social. E não tive essa engatada na rede social tão rápido quanto ele, que sempre foi uma pessoa mais na dele, introvertida, como eu falei. Ele nem usava as redes sociais, mal postava foto, tinha, sei lá, 5 postagens no Instagram, eu tinha 200. E do nada ele resolveu incorporar isso, porque ele viu produtividade e lucro nessa rede social. E aí eu fiquei para trás, depois eu recuperei o fôlego. Mas falando em personagem, personalidade, dicas, que eu falei, comece... Também presta atenção. Não é pra chegarem na rede social, gente, e criar um personagem na rede social e não ser você. Simplesmente você tem que ser muito autêntico, ser você. Essas sutilezas que eu falo sobre cada ambiente ser um, não se aplica muito às redes sociais, porque as pessoas conseguem sentir a falsidade ali. Ou é a sua personalidade produtora de conteúdo. Só que você não pode ser uma pessoa forçada, fingida, que senão isso não tem fim, não vai ser duradouro. E fica muito perceptível, né? A Fica. pessoa que ela tá assistindo, ela consegue sentir se você tá num dia bom, por exemplo, ruim, Sim. se você tá sendo você mesmo ou não. Exato. E você tem que postar se você está bem ou não. E as pessoas têm que ver que você é uma pessoa normal. Não é todo dia que tá tudo maravilhoso. Ai, nossa, como a vida é boa, eu vou para Paris, ganho dinheiro. Não, pô, tem dia que tá ruim. Hoje eu tomei banho de canequinha lá em casa porque o meu tá frio e o boiler não tá funcionando. Eu não Inclusive, gosto se de alguém tomar banho quiser frio. ajudar a gente... Olha, Eu pesquisei no YouTube como faz pra vir pra cá, eu tomei banho com canequinha. Ué. A vida é assim. Mas a galera gosta disso, a galera tá cansada de ver gente artificial. Sim. Até na roda, até ao vivo. Não pega mais. Isso já foi uma coisa valorizada antes, esse estigma de que você tinha que viver uma vida perfeita, luxuosa. Isso já foi valorizado em outros momentos. Hoje eu acho que as pessoas estão realmente, eu não sei se por conta do momento que a gente viveu da pandemia, que trouxe essa introspecção e trouxe essa análise, né, do que realmente vale mais a pena, do que realmente é interessante. As pessoas estão com esse movimento e eu acho ótimo, porque ressignificando. de fazer coisas mais naturais, de serem mais elas, e eu acho muito mais fácil. Isso é muito mais saudável pra Claro. quem tá Assiste. no outro lado da tela. A título de comparação, a pessoa se sente muito melhor. Fala, pô, se a pessoa também vive assim, qual o problema de eu viver? E é assim que a gente tem que viver para as pessoas não se autocobrarem tanto, já se cobram tanto, né? Sim. Então, facilitar essa vida na rede social. E agora, Rafael, você já comentou que foi você que ele incentivou ela a entrar no mundo do direito. E o que te levou pro direito? Porque eu só gostava de esporte, só educação física. Handball. Handball. Eu fui atrás de handball a vida inteira. Só que eu tinha uma visão muito limitada de mundo, uma visão burra. Então, eu, quando criança, eu falo que era criança, com 17 anos, eu achava que um professor de educação física não iria ganhar dinheiro.
E óbvio que não existe isso, não acontece isso. E aí eu comecei a pensar, cara, eu queria casar com a Vitória. Esse já era o ponto. Eu já queria casar com a Vitória. E para casar com a Vitória eu precisaria de dinheiro. Só que eu não sabia como que eu teria dinheiro. E por que eu precisava de dinheiro para casar com a Vitória? Porque na época os pais dela tinham dinheiro pra caramba. Aí eu falei, cara, só posso casar com essa guria a hora que eu der o conforto que o pai dela dá. Então assim, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu ia ter que arrumar dinheiro. Mas eu tive uma inspiração, que foi o meu primo, que mudou a vida da família dele, que também era pobre igual a minha, porque ele estudou muito, fez direito, estudou muito mais e virou juiz. E a minha inspiração para o direito foi ele. Só que logo que eu entrei, eu falei assim, cara, do jeito que eu sou burro, eu não vou conseguir ser juiz nunca na minha vida. E aí eu comecei a já trabalhar a história de advocacia. Esse negócio do mais gente é porque eu fico me chamando de burro. Né? Esse negócio do burro é por conta do meu TDAH, que eu não sabia que eu tinha, e eu sempre me considerava burro mesmo, o mais burro da turma, tudo mais. Depois eu descobri que eu não era burro, eu tinha outras habilidades e eu só não sabia o que eu tinha. Tanto é que as coisas deram certo, né? Claro, a gente estava falando aqui, ó, o exemplo aqui hoje. Então, resumo. O meu primo, que é juiz, me inspirou a ir para o direito. E ele não... o Rafael, ele tem muito forte essa questão da síndrome de você se... Tem um nome? Era a síndrome do impostor, que eu tinha. Não tenho mais, mas eu tinha muito. Da qual ele se negativamente colocava num lugar de não sou capaz, ou isso não é pra mim, e tudo mais. Sendo que, na verdade, eu acho que esse é um movimento que as pessoas, no geral, fazem em algum grau. Outras menos, algumas mais. Só que é porque a gente trabalha de uma forma não específica para as nossas habilidades. As escolas, no geral, nos preparam de uma maneira muito condicionada e padronizada. Sim. Então, a gente não desenvolve as habilidades que, de fato, são inerentes a nós. E quando a gente percebe elas, é só quando a gente já está mais velho e tem mais maturidade. Em essência, foi isso que aconteceu com ele. Demorou um pouco para ele se localizar no mundo, assim como qualquer pessoa. Mas hoje a gente faz muita terapia para conseguir se livrar desses traumas. E acho que é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Sim. Porque até a gente perceber que a gente precisa viver tal coisa, a gente passa por outras e que a gente acaba ficando triste, né? Traumatizado. Por que a gente tem esse insight de terapia só mais velho na vida? Não né? sei. Talvez a maturidade, né? Maturidade. Mas tem muita criança hoje, adolescente, que já tem essa necessidade e já sente essa necessidade, mas muito dessa geração nova. Na geração que a gente vivia, da geração 30, 25, 30, aí, a gente começou a perceber isso mais tarde. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que eu acho que ele me transcreve muito, que é assim, é uma menininha que ela é criança e ela tá numa aula de futebol. O pai dela tá filmando ela na aula de futebol. Guriazinha ruim. Ela não consegue chutar a bola. Só que ela chuta a bola tudo errado, no que ela vira, ela dá uma estrelinha perfeita. E aí é meio que como eu me sentia, sabe? Vocês não, né? Mas a vida me colocou num negócio na escola para fazer aquelas coisas que eu não gostava. E aí eu fazia tudo muito mal feito porque eu não gostava. E aí quando eu comecei a entender as coisas que eu gostava e eu fazia bem feito, as coisas foram deslanchando. Embarcou e foi embora. Eu acho muito ruim isso de colocar todo mundo na mesma caixa o tempo todo. Hoje em dia eu já exijo para todo mundo que vai trabalhar comigo, eu falo, gente, não adianta querer fazer comigo as mesmas coisas que fazem com todos, que acho que de propósito eu não consigo. Eu tenho que fazer sempre diferente. É ruim, mas acho que é o meu diferencial, na verdade, de fazer essas coisas. A gente quer saber também como é a vida de vocês no lazer. Né? Fora das redes, fora do escritório. A gente sempre foi um casal muito caseiro. A gente nunca gostou, e inclusive isso é um traço, a gente estava conversando até antes de começar aqui, você perguntou se a gente estava saindo, como que estavam os nossos amigos e tal. A gente nunca foi tanto de estar em grupos, em estar em turmas, ou ter necessidade, por exemplo, de vamos jantar com fulano de tal, esse clano. Sempre foi muito autossuficiente como casal. Acho que isso tem muito a ver com conexão também, a gente se basta. E aí a gente sai, a gente gosta muito de ir ao cinema, a gente, na verdade, é viciado em cinema. Faz tempo que a gente não vai. O meu tempo, faz tempo que a gente não vai, é 2 meses. Pra mim, isso já é uma eternidade. Eu vejo, você vai muito ao cinema até com a sua mãe. Muito, eu levo minha mãe, eu vou sozinha, eu vou com ele, porque eu sou cinéfila. Então, eu tenho que ir uma vez por semana. Estou em falta com isso, por conta dos compromissos e das viagens. Só que a gente ama, então, fazer esses programinhas mais nossos. A gente sempre via todos os filmes que estavam em cartaz. Tinha vezes porque que isso a gente remete ficava... à nossa infância, nosso nossa começo adolescência. de namoro, que era a única coisa que a gente fazia. A gente só ia ao cinema. E a gente chegou em tanto uma época que acabavam os filmes cartaz e a gente assistiu Angry Birds no cinema, que era pra ir ao cinema, entendeu? Tipo, tinha que ir ao cinema, só tinha Angry Birds. Gente. No começo da faculdade, a Vitória estava de manhã e eu à noite. Ela... Ou era o contrário? Eu era de manhã, você era à noite. Teve uma época que eu estava de manhã também. Quando eu jogava handball eu estava de manhã.
E o único dia que eu não tinha treino era sexta-feira. E sexta-feira era o dia que a gente se encontrava. Então eu saía do escritório que eu trabalhava e ia a pé pro shopping. O shopping não era perto. O escritório que eu trabalhava era na Rio Grande do Sul, ali pro Afonso Pena. Dá umas duas quadras. Dá umas 5... Não, Uma 5 pernada quilômetros, boa, uns 4 é. quilômetros. E como eu só ia ter dinheiro para um passe de ônibus e eu só podia voltar de ônibus, a gente pegava algum filme, que muitas vezes a Vitória que pagava o cinema, a gente pegava algum filme que tinha que acabar no máximo 11h25, que era o último ônibus que saía do shopping. Aí eu saía do shopping e chegava Era em casa de tudo ônibus. roteirizado, Sim. né? Nossa vida era assim, porque eu andava de Caramba. ônibus e quando eu perdia o ônibus, a Vitória tinha dinheiro naquela época, e aí o pai dela não. Ou o táxi ou o pai dela me deixava no Obelisco, daí eu saía descendo pra minha casa, que eu moro perto da rodoviária antiga. Inclusive, sobre essa história, ele quase tomou um tiro uma vez. Nossa. Eu fazendo esse trajeto. Voltando pra casa. Na verdade, tava ele na casa tava da indo Vitória. embora. Ele tava indo embora da minha casa e ele tava indo embora a pé. Então, assim, era sempre os rolês. Sempre em casa, ou sempre no cinema, ou sempre num restaurante, enfim. E eu só andava a aí pé. ele só andava a pé, porque ele não tinha dinheiro, ou a gente dividia o táxi. Dividia assim, né? Eu pagava e deixava ele em algum trecho do caminho. E nesse dia, ele saiu da minha casa, acho que era carnaval. Era carnaval. E aí ele foi andando a pé, e minha casa era um pouco longe da dele. E aí ele chegou naquele terminal da frente do Planeta. Antiga Planeta, a da loja Afonso Pena. da Afonso Pena. Sim. Deu um tiroteio bem na hora. Ele na minha saiu. frente. Gente. E acho que a pessoa foi a óbito. Foi. Saí, cara, eu corri tanto. Quantos eu corri anos você tanto. tinha? Acho que 18, 19. Cara, Que loucura. Um susto. mas eu não parei, né? Só continuava andando a pé. Com a perninha dele, ele tava lá em Aquidauana em 2 tempos, né? Do jeito que ele correu. E você fala muito dessa questão dela ter dinheiro, de você... Pra você, isso nunca foi um problema. Eu acho... Não a gente chegou. É que no meu evento nós entramos lá em papos profundos. Aham. E foi problema pra ela, foi problema pra mim também. Uma imersão mesmo. Não foi um problema. A gente nunca teve nenhum tipo de desgaste no relacionamento por conta disso. A gente tinha só desencontros financeiros, por exemplo. Quando você vai dar um presente para a pessoa, eu dei o primeiro presente para ele no Dia dos Namorados, um relógio. A gente tinha 17 anos. Era o primeiro Dia dos Namorados que a gente estava passando. Eu, de alguma maneira, romantizei aquele momento e esperei que eu fosse ganhar também um presente. Naquela época, ele não tinha dinheiro para comprar absolutamente nada. Mal e mal o passe Nada do mesmo, ônibus. nada mesmo. Então, o que ele chegou e me deu naquele dia foi um ursinho. E esse ursinho foi que ele pediu emprestado para um amigo dele, que deu, acho que R$15, alguma coisa do gênero. Ele comprou o ursinho e me deu. Então, naquele momento, eu ainda era uma criança idiota, digo com propriedade hoje, que não soube valorizar aquele gesto. Mas eu nunca fui a pessoa que colocou o dinheiro como um empecilho pra gente namorar. Senão, se fosse Não, dessa isso maneira, a gente nunca teria ficado juntos. Sim. Porque a gente comeu pão de amassou por muito tempo. A gente foi melhorar de condição financeira depois de muito mais velhos. A gente já tinha 9, 10 anos de relacionamento. Quando a gente saiu da faculdade, que as coisas engrenaram. Então, a maioria do nosso relacionamento, a gente pagou ali os pecados juntos. E eu tive um amadurecimento em relação a esse aspecto. Parei de imaginar que ele ia me dar joias. É claro que hoje ele compensa, né? Ele faz algum agrado ou Mas eu sempre soube que eu ia conseguir. Você é romântico, Rafael? É isso que eu ia perguntar. E aí, continua hoje em dia? Sim. Nós Eu estamos sou, mas na a semana Vitória dos é namorados. muito mais assim. Tem esses negócios. Eu tava até estudando sobre isso. Linguagem do amor, né? Qual que é? Eu não sei muito qual é a minha. A da Vitória eu sei que pra agradar ela, eu tenho que levar alguma coisa. Mesmo que seja Entendi. eu ir na farmácia e comprar um chiclete Valda que ela gosta. Na verdade, Só não que ela eu que lembrou. esqueço completamente assim. Ah, é bonitinho. Cara, eu isso. já fui pra acho que todas as cidades do Brasil. Eu nunca trouxe a lembrancinha. Não, às vezes eu trago. Tem vezes que eu tô no aeroporto e falo, comprar um negócio Mas do comprar um aeroporto, negócio. sabe? Do free shop. É que simplesmente eu não lembro. Ele já foi pra tanto lugar legal. O Rafael só não conhece, eu acho que 3 estados do Brasil. É, isso que é legal nunca fui. saber. Pra onde que você ainda Ele não nunca foi pra Manaus. Piauí. Ah, Piauí, Amazonas e que mais? Não lembro. Mas assim, conhece Conheço muito. o Brasil? Foram 3 Ah, e Macapá, eu acho. Não sei. 3 estados que ele não Gente, conhece. O resto, todos os estados, ele já foi mais de uma vez palestrando. E ele nunca me trouxe um souvenir do estado, por exemplo. Tô aqui no Pará, vou levar um souvenir específico do Pará. Nunca. Mas assim, o jeito dele é assim, eu sei que ele é meio avoado, mas a forma que eu gosto de receber amor é com atitudes. Então, ou presentes, ou atos, por exemplo, ele sabe que eu não gosto que deixa a toalha na cama, né? Quem que gosta? Mas, enfim, ele não liga. Ou que não gosta que deixa a cama desamassada. E esse tipo
tipo de gesto, assim. Hoje, ele é uma pessoa muito romântica, mas ele inclusive, mais que eu. Ele até mais... Ele gosta que eu infle ele, o ego, né? Ah, meu amor, que tá lindo, te amo. Eu acho que essa é a minha linguagem do amor. A linguagem do amor dele Ai, palavras de olha, afirmação. Sério, eu nunca conheci alguém com essa linguagem do amor. É? É. Se eu falar pra ele 500 coisas, é melhor do que se eu fizer um mega gesto, sabe? Não, você pode me trazer o melhor presente que for. Se você não falar nada, eu não vou gostar. É verdade. Eu Eu a minha prefiro que forma... me E olha falem. só, né? O relacionamento é uma coisa engraçada. Como a gente tá no mês dos namorados, falar sobre relacionamento. O relacionamento é uma coisa engraçada, porque a forma que eu gosto de fazer, demonstrar amor é uma. O jeito que eu gosto de receber amor é outra. Então, eu gosto que a pessoa faça pra mim algumas coisas e eu demonstro amor fazendo as coisas pela pessoa. Então, eu arrumo o pratinho dele, coisa que antes eu falava, eu nunca vou arrumar vou arrumar o prato do meu marido. Ele tem mão. Hoje eu gosto, porque é uma forma de prazer, mostrar né? cuidado de alguma maneira. Eu sou assim. Ele, a última coisa que ele vai fazer é pensar em me levar um café na cama, porque jamais é a Isso não forma tem nada dele a de ver com mostrar. submissão, com nada. É a forma que a Sim. Vitória gosta de agradar. É, uma gentileza, talvez. E no trabalho? Vocês trabalham juntos? Casal. Trabalhamos juntos. Gente, casal trabalhando. Como será que deve ser? Todo mundo pergunta isso, eu acho tão tranquilo, porque o Rafael nunca foi a pessoa que queria me dizer o que eu tenho que fazer. Acho que para começar a dar certo um relacionamento, tanto no aspecto pessoal quanto profissional, as pessoas têm que ser parecidas em princípios, mas diferentes na forma de agir. Se ele fosse muito impositivo, a gente ia bater de frente, porque eu sou essa pessoa mais impositiva. Então, ele é muito mais passivo nesse aspecto. Ele não surta por qualquer coisa, então ele é meu equilíbrio ali. A gente tem essa mesma sintonia no trabalho, mas eu dou graças a Deus que ele é uma pessoa assim, porque se ele quisesse dizer, não faz desse jeito, faz desse jeito, eu falo, chega, acabou nossa sociedade. A única coisa que atrapalha, que a gente tenta policiar muito, é, em momentos de lazer, falar de trabalho. Assim, Vocês conseguem desligar. eu tenho a comunidade que eu trato muito mais a parte que a Vitória. Por exemplo, ela não sabe de tudo. Então, quando eu vou conversar sobre comunidade, a gente nem considera, nem é trabalho, é uma conversa. Mas, às vezes, eu chego à noite, 11 da noite, a gente tá na cama e eu falo, Vitória, será que cliente pagou? Fulana pagou? Eu não vi, não cheguei a ver o comprovante dela. Essas coisas. E aí a gente começa a entrar na discussão, mas começa a falar de advocacia em horário não propício. Aí o bicho pega, eu sempre falo pra Ela não ele. gosta, ela Pô, fica você vai brava. falar disso pra mim agora, que eu tô tentando relaxar, porque eu falo disso o dia inteiro com as pessoas do meu escritório. Então eu falo com as meninas que trabalham com a gente, os advogados. E aí ele chega e me pergunta aquele andamento daquele processo. Fala, Rafael, agora eu conversei o dia inteiro Do sobre Neida. isso. Do nada, você querendo me trazer isso de novo. Me pergunta não vai amanhã rolar. em horário comercial. Então. Mas aí não é a outra parte que não é o trabalho, é que ela gosta de ouvir as fofocas da empresa, da comunidade. os bastidores. A nossa Eu empresa lá gosto. tem um monte de gente, cara. Daí ela, o que aconteceu? E como que tá hoje lá? E Como que tá fulano, falou o quê? Então, esse off trabalho que a gente consegue misturar, assim, casal, são os momentos que a gente tem essas conversas mais despretensiosas, mas que constroem também informações. Quantas vezes a gente não saiu pra andar com os cachorros à noite no condomínio, ficou conversando, surgiu alguma ideia de alguma coisa pra ele implementar no curso dele ou no escritório. Então, é uma coisa que complementa, mas não pode ser pesado, sabe? Tem que ser natural, tem que ser sem cobrança. Sim. Leve, né? Senão vai ficar o dia inteiro falando de trabalho. Não dá. E o trabalho de vocês é É pesadíssimo, super desgastante. gente. É um trabalho que a gente tem todo dia, é andar com os cachorros. Esse é o trabalho mais difícil, Esse é o porque mais são gastante. 3 loucos. E grandões, né? E grandes. Eles vão pra creche, né? Eu acho chique. Eles estão lá Eles agora. vão Não, pra estão lá creche. agora. Ai, que muito O menor que a gente Hoje tem prova. Hoje tem prova de geometria. Olha! Qual Ela é o... tinha a prova. Dos três, qual que dá mais trabalho? Eu ia falar isso agora. A gente tem um pequenininho, o único pequenininho, que na verdade não é tão pequenininho assim, ele é médio porte, só que é uma vira-latinha. Chalito. Chalito, fusquinha rebaixado. Ele é muito lindo. Ele é lindo, ele é o que mais dá trabalho. Ele é doido, virado no giraia. Assim, Foi o só último que vocês adotaram, Foi né? o Na último, frente ele de casa. apareceu no nosso condomínio e a gente adotou. Menina, ele dá trabalho, hein? E aí, por isso que a gente diz que o trabalho de passear com eles é o que mais exige da gente. Porque, assim, olha o tamanho do Rafael. E ele arrasta. Gente, ele é pequeno e ele me arrasta, cara. Eu comprei uma Força. coleira que eu tenho que colocar no corpo e mesmo assim ele fica me arrastando. Gente. Aí tem ele. O Zeus e o Chapo. São os três. O Chapo é o Border Collie, o Zeus é o sem raça definida, famoso vira-lata, e o Chalito também. É muito bonitinho E os eles três. se dão bem, não brigam, porque eles Brigam são às três vezes, machinhos, viu? né? Às vezes eles brigam. O Chapo, ele é mais... Como ele é Border Collie, ele tem um temperamento mais... Vamos dizer, na dele. Eles, às vezes, saem no pau lá, mas é raro. Ele estressa porque o Chalito começa a latir muito, daí ele vai pra cima do Chalito, aí... Nossa. Vai vir aquele rolo. Por Eu já enquanto tomei é tanta só mordida, filho... gente, vocês não sabem. Por enquanto a gente só tem filho bichológico mesmo, mas quem sabe, né? Pais de pets. Pais de Pet. É uma Eles verdade. são filhos também, Uhum. né?
Cuidado, Pra mim, zelo. 100%. A gente investe mesmo para que eles tenham qualidade de vida, fiquem lá na creche brincando. A gente tirou sarro aqui falando que eles estão estudando, mas é para eles gastarem energia, terem vida social com outros cachorros e estarem melhor, né? Mais felizes do que ficar em casa como se fosse um objeto. E Pra mim, pensam não em ter mais? Cachorro? Ou por enquanto os 3. Não dá mais. Não A dá gente mais. ajuda um monte, mas... É, a gente ter não ajuda tem como bastante mais. ONG. Eu tenho mais 2 na casa dos meus pais. Só que eu perguntei pra eles e falaram assim, eu quero ficar com o vovô. Aí ficaram lá. O vovô. É guarda compartilhada Guarda com os avós. compartilhada. Ai, gente, mal barato. Cachorro é tudo de bom. E futuro, gente? O que vocês pensam de futuro? O que vem por aí, tanto na vida amorosa, viagens, férias, A gente tá profissional? querendo umas férias agora, a gente tá precisando, inclusive. A gente tava programando talvez ir pra uma praia, porque a gente fez o evento agora e ele passou 3 dias falando 12, 13 horas seguidas. Uhum. Então a gente tá precisando descansar um pouco, mas o projeto é continuar expandindo o escritório para nessa área dentro do direito de família e também buscando outras áreas diferentes dentro da internet, do digital, e expandir a comunidade dele para o Brasil todo. Ele já tem alunos no Brasil todo, mas São 6 mil. dobrar isso, talvez. Caramba. Fazer isso acontecer. Vocês vivem viajando, o pessoal acha, mas vive viajando a trabalho? A trabalho. Não é a Eu lazer. gostaria Não, que a viagem fosse a lazer, viu? Porque é sempre a trabalho. Ou é um evento, uma palestra. Eu tô no aeroporto toda semana. Eu sou amigo já de todo mundo no aeroporto. Opa! Sexta-feira eu tô indo já. Só que assim, já são viagens que eu não aguento mais. É trabalho, eu chego, vou palestrar e, sabe, no começo eu saía com o pessoal, eu bebia. Agora virou tão trabalho que eu chego, Bate e volta. faço e vou embora, nem Isso. converso mais, porque eu já tô de saco cheio. Eu peguei tanto voo ano passado, só que voo de lazer foram 3. Acho que a gente viajou 3 vezes a lazer só. E uma viagem que vocês tenham feito com vocês dois que marcou? Agora, no fim Londres, do ano, não a gente foi para 3 países da Europa que ele nunca tinha conhecido, nunca tinha ido para nenhum país fora do Brasil. A gente, na verdade, foi para a República Dominicana, a primeira vez que ele saiu do Brasil, e aí a gente foi realizar esse sonho, porque para mim era Você um já tinha sonho. ido Eu já pra tinha lá, né? morado lá, e daí eu queria levá-lo. Naquela época que eu morei lá, ele não tinha condição de me visitar, nem nada do tipo. A gente tinha 18 anos. Eu não tinha condição de chegar no aeroporto. Ano passado, a gente com 29 anos, ou seja, passaram-se 10 anos daquela situação, eu levei ele para todos os lugares que eu já tinha ido. Então, a gente foi para Londres, vários outros lugares, e foi muito gostoso. A gente passou o Réveillon lá, ficou mais alguns dias. Foi uma viagem inesquecível. Ele quer agora voltar, assim, urgente, porque depois você vai para Londres, você não quer ir para lugar nenhum mais. Nada é melhor que É Londres. nosso principal lazer, na verdade. Eu trabalho para poder viajar. Quero viajar. Quem sabe uma outra viagem esse ano? Aí ele vai querer ir para Londres de novo. Aí, ó. Repetir o roteiro. Fica a dica, né? Não errar. Não É gosto de isso aí. errar. Ai, E nós gente. estamos encaminhando para o final. fim. Mas já... Tá vendo? A conversa rendeu tanto, foi tão boa, é tão gostoso quando a gente recebe pessoas assim que conversam com a gente. Peço até desculpa, vai- vocês só não falaram hoje. Nossa, Uai, é melhor verdade. ouvir. Mas aqui a gente quer ouvi-los. Eu falei pra caramba. E vocês têm muito que contar. Advogado, né? Advogado. Não, a fala gente pra ficaria caramba. 5 horas fazendo aqui. A gente combina depois um happy hour pra gente poder conversar. Aí um off pouquinho mais. câmeras, né? Aí é isso. Só Sabe assim, desliga um babados. pouquinho. Não sei por quê. A gente não estamos falando que tem que Nossa, ser natural. pior é ok? que a gente tá falando... A gente tá aqui esquecendo Eu falei que tem até câmera. Se bobagem. deixar, a Vocês gente vão fica cortar alguma aqui. coisa? Se deixar, a gente fica até 8 horas da noite. A Porque gente Fala vai pouco, embora. né? Vai, mas eu Jornalistas e dois advogados. Fala Nossa. pouquinho. E você quase jornalista. Então, menina. Um Ela pezinho fez ali. 6 meses. Nossa. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses sobre jornalismo antes de fechar. Ele fica me zoando porque eu falo que eu fiz 6 meses de jornalismo. E eu não sei se vocês lembram da faculdade de vocês, a gente não tem uma matéria específica de fotografia. Sim. A gente não aprende a mexer em câmera, a tirar Claro. foto. Aham. Então eu sei tirar foto, eu sei mexer nas câmeras. Aí o Rafael fica, vai lá, deixa a Vitória tirar, ela tem 6 meses de jornalismo. Só que aí, o que acontece quando eu tô em algum lugar? Todo mundo pede pra eu tirar a foto. Aí, ó. Falo, vai, ou então. Só um adendo aqui, porque, né? Vocês Meus entendem. 6 meses foram produtivos. Muito Renatinha aqui, ó. A produtivos. Renatinha é nossa fotógrafa. Filmmaker, Exato. videomaker. De tudo um Entende pouquinho, muito. a gente E eu tem fico de olho nos stories dela pra saber novidade. Eu É falo, olha, isso. ela tá usando um filtro legal. É fez isso. aqui. Ah, eu gosto, gente, eu gosto. E a gente tem que ficar ligado, assim. É. As redes sociais tomou conta da gente de uma forma que, às vezes, a gente até tem que se policiar pra não falar tanta besteira. Não, eu tô sempre atenta, porque a rede social pra mim é uma segunda vida, mas a minha vida, né? Eu compartilho tudo. Eu compartilho também de uma forma muito natural. Eu acho que isso a gente tem em comum. A gente fala do jeito que vem na cabeça, sem filtros, mas... E é por isso que vocês
são tão queridos. Tem muitos obrigado. capivarinhas assistindo, será? Obrigada. Vamos aproveitar para repetir mais uma vez. Você, por favor. Meu arroba? Isso. Vitória Junqueira Cândia. Me sigam lá no Instagram. Conteúdos jurídicos, não jurídicos e dublagens esporádicas de raps E internacionais. você, Rafael? O meu é Rafael Cândido, mas não siga que não vale a pena não. Só coloca coisa... Mas olha Só só. Isso é coloca- psicologia Cara, reversa. Só coloca coisa aleatória. Isso é psicologia reversa. Ele tá falando Vale pra não a seguir, pena, porque daí a sim. pessoa vai querer seguir, entendeu? Ah, espertinho. Entendi. Tem que estudar neurociência. Adorei Gente, nosso eu episódio. também. Adorei Amei. conhecer Eu também mais gostei vocês. mesmo. Bom, obrigada, a gente Os adorou. fãs de vocês, né? Primeira vez vocês dois juntos, isso vai ser um sucesso. Amém. Obrigada. E ó, continuem realizando esse trabalho lindo, maravilhoso. Acessem, gente, lá o Instagram deles, Obrigada. porque realmente o conteúdo é muito bom. Voltem sempre, vamos combinar uma parte 2 aí pra gente poder E falar siga da o Tô primeira esperando. Com certeza, Primeira é isso página aí. MS, primeira página MT, portal primeiropagina.com.br. E compartilha esse audiocast com todo mundo e é nóis. Videocast, todo mundo é nóis. Então compartilhem, façam tudo isso. E feliz dia dos namorados. Tan, tan, pra todo mundo que tá assistindo. Tchau. Beijo, até a próxima. Tchau.